E aí, gurizada? Então, a gente tinha começado essa aula de Scrum já na live. Então, na live a gente foi até essa página aqui, de Origins Scrum. E vamos continuar então. Bom, onde que o Scrum é utilizado? Lembrando que o Scrum é uma metodologia ágil, né? um processo de software. Onde que ele é utilizado? Então, ele é utilizado, por exemplo, na Microsoft, Yahoo, Google, EA, Electronic Arts, Raymond Studio, Lockheed Martin. Lockheed Martin é uma fabricante de aviões, tá? Aviões, veículos aeroespaciais de forma geral, tá? Philips, Siemens, Nokia, Capital One, BBC, Intuit, tem duas Intuit, Nielsen Media, First American Real Estate, BMC Software, IPS Switch, John Deere, a John Deere mesmo, essa que vocês estão pensando, LexisNexis, Sabre, não sei, sabe, Salesforce, Time Warner, Turner Broadcasting, OUS, enfim, várias empresas de vários ramos diferentes, tá? Onde que já se utilizou essa metodologia ágil, né? Já foi utilizada para criar software comercial, já foi utilizado para fazer desenvolvimento interno. Significa o seguinte: uma empresa, vamos lá, tipo Baclise contrata alguns profissionais de informática para fazer o software só para ele, entendeu? Então o desenvolvimento do software é só para eles próprios, eles não fazem. Essas pessoas não vão fazer software para outras empresas, tá? Isso seria mais ou menos desenvolvimento interno. Para desenvolvimento por contratos, ou seja, tem um contrato e daí é desenvolvido software. Para projetos de preço fixo, então tipo, esse projeto vai custar tanto e é esse preço aqui. Que justamente dá para imaginar, não, isso daqui seria o ideal, seria a cascata, né? Afinal de contas, ele é todo fixo, todo fixado, assim, né? Não, pois é, o Scrum já foi utilizado para projetos de preço fixo. Com sucesso. Aplicações financeiras, aplicações com certificação ISO 9001, ou seja, softwares que tinham que faziam parte de algum processo de qualidade ISO 9001. Sistema embutido. O sistema embutido é tipo sistema que vai dentro de um micro-ondas, sistema que vai dentro de um roteador, sistema que vai dentro de um máquina de lavar, enfim. Sistemas que requerem disponibilidade 24/7, então sistemas de alta disponibilidade. Joint Strike Fighter, se não me engano, esse aqui foi. Se não me engano, esse aqui foi o projeto de um avião que foi feito foi uma competição entre a Boeing e a Lockheed, se não me engano até. Enfim, eles utilizaram metodologia ágil. Desenvolvimento de videogames. Sistemas críticos aprovados pela FDA, ou seja, agora está em moda, todo mundo sabe agora o que significa FDA. Então, sistemas críticos para algum problema relacionado à saúde, né? Desse lado aqui é um software para ressonância magnética, para o aparelho de ressonância magnética. Software de controle por satélite, website, software portátil, telefones celulares, aplicações de comutação de rede, aplicações ISV e algumas das maiores aplicações em uso. Então, ele já foi o Scrum, e já foi utilizado também em softwares de várias gamas diferentes. Não só software, isso daqui não é um software, tá? Isso aqui foi um projeto de um avião, literalmente de um avião, tá? Característica que a gente tem no Scrum. Os times, eles são auto-organizados, ou seja, quem define quem vai fazer o quê, quais são as suas atividades, como que vai ser feito, é o próprio time. Fazendo aquela analogia com o time de futebol, aí nesse caso é um pouco diferente, tá? Seriam os jogadores que definem onde que cada um vai jogar, como que vai jogar, como que vai ser o esquema tático, como que vai atacar, como que vai defender. Então são os próprios jogadores que vão definir isso, tá? Eles se auto-organizam. O produto progride uma série de sprints de um mês, ou 2 semanas, depende daí de como a empresa que utiliza o Scrum define achar melhor. 2, 3 ou 4 semanas. Mas o que é isso? Uma série de sprints. Sprint
essa ideia de sprint é aquela ideia de quando o cara está no final da corrida, maratona, por exemplo, o pessoal corre, ele força mais no final para dar aquele sprint final, ou seja, uma corrida mais rápida, tá? Sprint, então, nesse contexto aqui, vão ser ciclos de 2, 3 ou 4 semanas, né, um mês, em que é desenvolvido o software, tá? Ele é desenvolvido o software 3 semanas, depois mais 3 semanas, depois mais 3 e assim por diante, tá? Os requisitos são identificados como itens em uma lista de Product Backlog. Então, lá na aula passada que eu expliquei os requisitos, né, requisitos funcionais, não funcionais e normativos, por exemplo. Existem mais, mas ok. Eles vão ser identificados como itens num Product Backlog. Ou seja, vai ter uma lista, Product Backlog basicamente uma lista, em que nele vai ter todos os requisitos e a ordem desses requisitos é a ordem de prioridade. Então, o primeiro requisito tem prioridade 1, o requisito 2 tem prioridade 2, o requisito 3 tem prioridade 3 e assim por diante. Não há práticas de engenharias específicas estabelecidas, então, tipo, num cascata da vida, tu colocaria várias técnicas. Não, a gente vai usar essa técnica, desse jeito e assim vai ter que ser assim, tá? No Scrum não há essas práticas de engenharia específicas já estabelecidas. Não, eles vão ver quais práticas eles vão utilizar. Lembre-se, isso não é deixar de utilizar as práticas de engenharia. É simplesmente eles vão escolher quais são as mais úteis, adaptáveis para eles. Novamente, se não está sendo utilizado nenhuma engenharia, então você talvez esteja fazendo software errado, tá? O que apenas diz é o seguinte: não vamos estabelecer nenhuma no momento. Quando chegar na hora, a gente vê qual que se encaixa melhor. O Scrum usa regras generativas para criar um ambiente ágil para entregar projetos, ou seja, vai sempre o software que vai ficando pronto, ele vai sempre sendo verificado tanto pelos desenvolvedores quanto pelo cliente, e vai se vendo os problemas, vai se corrigindo e vai se adicionando cada vez mais o software. Ele vai, como a gente poderia pensar, como se a gente estivesse lapidando um pedaço bruto de uma pedra até chegar na joia em que se deseja, né? E o Scrum é um dos processos ágeis, né? Existem outros, TDD, FDD, XP, Crystal. Eu voltei. Tá. Coisas importantes em relação às metodologias ágeis. Elas são basicamente um manifesto, tá? Elas não definem muitas coisas, mas elas trazem valores em si. Quais são os valores que eles priorizam? Indivíduos e interações é mais importante que processos e ferramentas, então é mais importante eu ir lá conversar com o cliente, ter certeza daquilo que ele precisa, do que me ater ao processo em si, ou eu uso NetBeans e vai ser o NetBeans mesmo que é a melhor ferramenta. Não. Os indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Professor, quer dizer que não tem processo nem ferramenta? Não, quer dizer que tem processo e ferramenta também, mas é mais importante os indivíduos e as interações do que os processos e as ferramentas, tá? Aqui é uma priorização, não é deixar de fazer o outro. É mais importante, importante software em funcionamento do que uma documentação abrangente. Então é mais importante eu ter um CRUD funcionando, você não sabe o que é CRUD, é mais importante ter um cadastro de um produto funcionando do que ter a documentação, do que ter o projeto daquele cadastro de produtos, ter como que ele vai funcionar, aquele cadastro de produtos, e não ter o cadastro de produtos funcionando. Entendeu? É mais importante, novamente, quer dizer que eu não vou documentar? Não, você vai documentar, sim, tudo aquilo que for necessário, sim, tá? Mas o mais importante é o software em funcionamento. Não adianta vocês fazerem ter uma documentação, sei lá, a mesma coisa é o seguinte, eu compro uma TV nova, vem com um manualzinho, tudo bonitinho, aí eu ligo a TV, não funciona. Não adianta, tá? É mais importante a colaboração com o cliente do que a negociação de contratos. Então, tipo, é mais importante trazer o cliente como uma peça importante no desenvolvimento do software do que ficar pensando somente na negociação de contratos. Quer dizer que não vai ter contratos? Tem. Os contratos são abrangentes, são completos e tudo mais.
mas é mais importante a colaboração do cliente do que o contrato em si. Por último, é mais importante responder a mudanças do que seguir um plano. Ou seja, a gente tinha planejado que a gente vai fazer primeiro o cadastro de produtos, depois o cadastro de fornecedores e depois o cadastro de produtos, fornecedores e de clientes. Aí surge uma necessidade do seguinte, cara, eu preciso, o meu concorrente tá fazendo, tá mexendo com, sei lá, tá vendendo agora medicamento. Eu preciso que tu coloque para venda de medicamentos agora no sistema para eu poder vender. Que eu já vou comprar, já vou lá, já vou contactar o fornecedor porque eu vou querer vender medicamentos também. Que não tinha nada a ver com o negócio dele. Em primeiro momento, né? Lógico que depois vai ter suporte. O que vai ser feito? Cara, lembre-se. O software é do cliente. Logo, é ele que manda. Tá? Então é melhor vocês responderem às mudanças, é mais importante responder às mudanças do que seguir um plano. Então daqui a pouco, faltava o cadastro do fornecedor e cliente, a gente já fez do produto. O que vai ser feito? Faz primeiro esse cadastro que ele pediu novo de medicamento e depois passa de cliente e de fornecedor, por exemplo, tá? O nível de ruído em um projeto. Assim, toda vez que se inicia algum tipo de projeto, tudo é muito bonito, tudo é muito bom, todo mundo está feliz, a empresa está feliz que conseguiu um contrato, vai poder pagar os funcionários, a empresa que pediu software também está empolgada porque quer ver o software funcionando para ela poder ter o retorno do investimento dela. Então, nesse caso aqui eu tenho um gráfico, na linha X aqui nós temos requisitos, na X a tecnologia, desculpe, e na Y requisitos. Então, nós temos aqui, quando um software é simples, tem poucos requisitos e tem pouco uso de tecnologia, né? A forma de se fazer é fácil, tá? Então, quanto mais simples, mais próximo do acordo ele é, e ele também é mais próximo da certeza de se realizar. De acordo com o software, se um software ele fica mais complicado, provavelmente tem mais requisitos e está cada vez mais longe do acordo. E a tecnologia fica mais difícil também de utilizar. Aí a gente vai ter um software que pode ser complexo. Quer dizer que ele não pode ser finalizado? Pode. Qual que é o problema? Ele pode ficar longe do acordo ou longe da certeza da entrega dada a tecnologia. E mais do que isso, depois pode virar uma anarquia, ok? Que daí fica longe, completamente longe do acordo e longe da certeza, tá? O que o Scrum faz? Se a gente pensar, vamos dizer, esse círculo aqui, esse semicírculo aqui, ele é um software simples, né? Beleza. Um software complicado é um software simples, com mais requisitos e mais tecnologia. Um software complexo é um software simples, mais um complicado, mais um complexo. Concorda? Qual que é a questão? Por que a gente não faz o seguinte? Um software complexo, alguma parte dele, vamos dizer que a gente ganha um contrato no software complexo. Alguma parte desse software complexo, ela é simples, né? Então a gente pega uma pequena parte desse sistema complexo, faz uma lista de requisitos dele, faz a parte de tecnologia que ele precisa e entrega. Pronto, então essa parte aqui vai estar ok. Aí pega mais uma parte simples desse software. Quando eu digo simples, vamos lá, pouco complexa, tá? Não é necessariamente que seja simples. E faz os requisitos dela e deixa pronto, funcionando e acopla junto com a outra parte simples que já foi desenvolvida. Beleza? Uma parte dessa parte do software complexo foi realizada. E assim vai se criando sucessivamente, tá? Esse é o Scrum. Toda vez que vocês verem essas flechinhas aqui é Scrum, tá? Como que é? Nós temos o Product Backlog, ou seja, a lista de todos os requisitos. Nessa lista de todos os requisitos, nós temos aqui o cancelamento de produtos
por exemplo, cupons de oferta e embalagem para presente, ok? Que o software tem que cuidar. E a devolução também faz parte desse Product Backlog, ok? Quando inicia um sprint, nós temos todo esse Product Backlog aqui. E o que é feito? Nós vamos pegar aqueles requisitos que cabem dentro da sprint. Nesse exemplo aqui, o requisito que cabe dentro da sprint é a devolução de pedidos, okay? Devolução de produtos via software, né? Isso aqui é um projeto de software, né? Ele então entra no sprint. O sprint leva de 2 a 4 semanas. E esse requisito aqui, ele é decomposto, ele é quebrado em vários pequenos requisitos. Esses pequenos requisitos se chamam Sprint Backlog, ou seja, é o backlog do sprint, desse ciclo de 2 a 4 semanas, tá? Que se chama sprint, novamente. Aí, é começado a equipe começa a realizar, o time começa a realizar esses requisitos, a implementar, ok? E ao final dessas 2 ou 4 semanas é entregue um incremento de produto potencialmente entregável, tá? Ou seja, é um incremento de produto, ou seja, é um produto, já tinha um requisito antes, já tinha algum software pronto antes, ele foi adicionado, foi incrementado a parte de devolução desse software que já existia, e essa junção dos poderes dos dois softwares precisa ser um incremento de produto potencialmente entregável. Então, se o cliente disser, cara, eu quero usar hoje no final do sprint, né? Depois lá de 2 ou 4 semanas, vocês vão mostrar pro cara, é assim que ficou. Se o cara disser, cara, eu já quero utilizar esse software, então pega, tá aqui, tá pronto. Ou seja, esse software ele tem que ser potencialmente entregável, ele tem que estar pronto para ser entregue. Se o cliente disser, cara, não preciso ele agora, pode continuar desenvolvendo, beleza. Volta aí, no próximo sprint, pega o próximo requisito mais importante, ou os próximos, tá? É todos aqueles que couberem em 2 ou 4 semanas. Aí tem uma questão de saber quanto tempo leva cada requisito. Isso daqui basicamente é a experiência que diz, tá? Mas enfim. Novos requisitos podem chegar, que nem aqui está adicionando o cupom, inclusive pode ser retirado requisitos ou adicionados novos requisitos aqui no Product Backlog sem problemas, tá? Esse aqui pode se mexer à vontade. Só que assim, no momento em que algum requisito entrou para o sprint, ou um ou dois requisitos entraram para o sprint, eles não são modificados, tá? Então, se o cara, eu quero fazer uma coisa diferente na devolução aqui, ok, para o próximo sprint, tu pede isso. Professor, mas isso não é responder a mudanças? O responder a mudanças está aqui. Dentro do sprint, não se mexe. Ok? Ok. Pode haver exceções, tipo, sei lá, uma coisa muito errada assim, ou muito completamente diferente, que daqui a pouco tem que se modificar. Mas normalmente não acontece, tá? Por quê? Por que normalmente dentro do sprint não se é modificado? Porque o sprint não dura muito tempo. É só 2 ou 4 semanas. Então, espera terminar aquilo que está sendo desenvolvendo, velho. Espera terminar ali que daí essa tua próxima alteração entra no próximo sprint. Entenderam? E 24 horas. O que isso significa? Isso significa, todo dia o time ele vai fazer uma reunião diária. Todo dia vai fazer uma reunião diária, exatamente. Em que eles vão verificar o que cada pessoa fez e o que falta para ela completar aquela atividade. Tá? Já vamos entrar mais nisso. Então, nós temos colocando tudo junto, nós temos o Product Backlog, que são a lista de todos os requisitos, tudo aquilo que tem que ser feito. Nós temos o Sprint Backlog, ou seja, a gente vai pegar um ou dois, enfim, dos requisitos que estão no Product Backlog e vamos colocar e abrir ele, né, quebrar em pequenas partes e colocar no Sprint Backlog. A partir disso, a equipe vai, em 2 a 4 semanas, vai desenvolvendo todos esses requisitos que estão no Sprint Backlog até entregar um produto potencialmente entregável.
incremento de produto potencialmente entregável, ok? Lembrando que todo o dia há o Daily Meeting Scrum, tá? Que é uma reunião diária com todos os membros do time. Vamos lá, sprints. Entrando em detalhes. Os projetos Scrum, eles avançam em uma série de sprints, ok? É como se fosse, sei lá, o primeiro e segundo tempo de uma partida, tá? Tem uma série de sprints, que é análogo às iterações do XP, tá? Extreme Programming, que é uma metodologia ágil também. Ou seja, esses sprints de 2 ou 4 semanas. Inicia um sprint, é feito e desenvolvido o software nesse período, o sprint backlog naquele período de 2 a 4 semanas. No final dela, entrega aquele software e inicia um próximo sprint. Então, termina o sprint e inicia a próxima. Sempre vai continuar os sprints, tá? A duração típica de 2 a 4 semanas ou um mês no máximo. É que um mês pode ter em dias mais do que 2 a 4 semanas, né? Pode ter daqui a pouco até 5, enfim. Por que você faz isso? Porque uma duração constante leva a um ritmo melhor. É tipo, sei lá, batida de tambor, quando está no ritmo. Bam, 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 bam. Ele vai fazer com que todo o time entre num ritmo de produção de software. Então isso é confortável para quem está desenvolvendo. Tá? O produto é projetado, codificado e testado durante a sprint. Então, todas as etapas de análise, projeto, implementação, testes e entrega, tudo isso é feito aqui durante o sprint. Então, o sprint vai ter todas as atividades, ok? Aqui uma comparação do desenvolvimento sequencial em relação ao desenvolvimento sobreposto. Esse desenvolvimento sequencial, que é esse aqui em cima, é basicamente o cascata, né? Primeiro se faz todos os requisitos, ou seja, faz todo esse quadrado de requisitos. Aí depois faz todo o projeto, que é o design. Depois faz todo o código-fonte e depois faz todos os testes, tá? Então isso aqui é um desenvolvimento sequencial. Eu tenho uma sequência, ó. Primeiro os requisitos, depois design, depois código, depois teste, certo? Que é um cascata da vida. Então, em vez de fazer tudo de uma vez só, que nem esse caso aqui, os times Scrum, eles fazem um pouco de tudo o tempo todo. Então, aqui no início do desenvolvimento, isso daqui é como se fosse essa linha preta aqui, como se fosse a linha do tempo, né? Então, aqui eu tenho a linha do tempo na horizontal, e aqui vamos, nesse caso aqui, uma linha Y, vamos dizer que seja uma linha de vertical de esforço ou tempo despendido em cada atividade. A atividade rosa é de coleta de requisitos, a atividade verde é projeto, a atividade azul claro é código-fonte e azul escuro é testes. Então, olha só, a gente inicia com bastante análise de requisitos, um pouco de design, um pouco código de fonte, um pouco de implementação, um pouco de testes. Ó, então, aqui mais ou menos, ó, olha só, aqui onde começa os testes, a gente está fazendo bastante análise, mas não quer dizer que a gente não tenha começado as outras atividades também, tá? Aí aqui, mais para frente, nós temos aqui uma interposição de todos. Nós estamos fazendo bastante análise, bastante projeto, bastante código-fonte, bastante teste. Neste ponto aqui, a gente está fazendo bastante teste, já está diminuindo a análise, a gente está diminuindo o projeto, diminuindo a quantidade de código-fonte e testes ainda está aumentando. Nesse ponto aqui, está feito bem pouca análise, um pouco de projeto, bastante código-fonte, bastante teste. Já nesse ponto aqui, ó, quase nada de análise, um pouco ainda de projeto, código-fonte, teste. Nesse ponto aqui, projeto, o final de projeto, código-fonte e de testes. Então, a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Tá? Então, durante a sprint, somente durante a sprint, não se vai haver mudança dos requisitos que estão dentro da sprint, tá? Então, naquele caso lá, aqui, a devolução, esse requisito de devolução não vai ser alterado durante a sprint, ok? Se quiser alterar aqui o Product Backlog, podem ficar à vontade de alterar, tanto o time de desenvolvimento quanto o cliente, tá? Então,
planeje durações de sprint de acordo com o tempo que você pode se comprometer a manter a mudança fora da sprint. Essa que é a ideia, ó. A sprint tem que durar tanto quanto a mudança, o time vai se comprometer a manter uma mudança fora da sprint. Então, tipo, daqui a pouco vocês fazem um sprint, o sprint de vocês dura 4 semanas, beleza. Só que durante 4 semanas, o cliente, sempre na terceira semana, segunda, terceira semana, o cliente já está incomodando para que pare de fazer o que vocês estão fazendo e façam outra coisa. Não, então é melhor diminuir o tempo do sprint, ou seja, para 2 semanas nesse caso, para que daí vocês comprometam aqui, ó, a gente vai se comprometer que dentro do sprint não vai ser feito nenhuma mudança, ok? Daqui a pouco o cliente é tão chato que ele vai toda semana mudar requisito, bom, então vamos lá, no caso extremo, vamos fazer sprint de 1 semana. Mas, enfim, a ideia é que não se mude o que está sendo feito dentro do sprint, tá? Framework Scrum. Então, o Scrum ele traz uma série de características. Ele vai trazer papéis, que são quem faz o quê, cerimônias, que são reuniões, basicamente, e artefatos, que são coisas que são produzidas, documentos. Então, vamos lá, papéis. Nós temos o Product Owner, nós temos aqui o Product Owner, o Scrum Master e o Team Dev, tá? Somente 3 papéis. Product Owner, ele define as features do produto, ou seja, ele define os requisitos do produto. Ele que é o cliente, tá? No caso, o cliente aqui ele se chama Product, é que na verdade, vamos lá. Nem sempre o cliente é o Product Owner, tá? O Product Owner é quem vai definir os requisitos do produto. Às vezes pode ser o cliente, na maioria das vezes. Em outros casos pode ser uma pessoa contratada que vai no cliente e faz o papel do cliente para a empresa, tá? Ele vai decidir a data e o conteúdo do release, ou seja, ele que vai decidir, vocês precisam entregar esse software nesse dia aqui. E tem que ter isso e aquilo. Claro que se ele botar coisa absurda aqui, lógico que a equipe vai dizer que não dá, né? O Product Owner é responsável pela rentabilidade do produto, ou seja, ROI, o Return of Investment, que é o seguinte: cada funcionalidade vai adicionar um pouco ao valor de negócio do cliente, tá? Alguns requisitos adicionam muito e outros requisitos adicionam pouco. Então, a ideia é sempre colocar os requisitos que trazem maior rentabilidade primeiro, tá? Por isso que eu falei aquela questão da venda lá, do açougue na aula passada. É a venda que vai trazer o maior benefício para o cliente. O resto não faz tanta diferença. Vai trazer, mas não vai trazer tanta quanto a venda. Então, priorizar as features, priorizar os requisitos de acordo com o seu valor de mercado. Tá? Isso é muito importante. E ajustar os features, né? Ajustar os requisitos e suas prioridades a cada iteração, se necessário. Então, toda vez que termina um sprint e inicia outro, a prioridade do Product Backlog, aqui a prioridade dos itens do Product Backlog, ela é mudada se necessário, inclusive até fora, porque como está fora do sprint, o Product Backlog pode se mexer à vontade sempre, tá? Mas no momento, para iniciar a sprint, é pego sempre os primeiros, os que cabem dentro da sprint. E é o Product Owner que vai aceitar ou rejeitar os resultados do trabalho. No final do sprint, vocês vão lá e mostram para o Product Owner. É ele que vai dizer, ok, é isso, ou não, ok, não é isso que eu quero. Ou é isso eu não quero, ou não estava do jeito que eu queria, e isso está ok. É ele que define isso, tá? Ele que define quando que o produto está pronto ou não. Scrum Master. Então ele representa o gerenciamento para o projeto. Basicamente ele vai ser o responsável por propagar os valores e práticas do Scrum. Normalmente uma pessoa com prática em Scrum, tá? Mas assim, o que ele vai fazer qual o papel dele no desenvolvimento? Uma pessoa sendo Scrum Master, isso, assim, o Scrum Master pode ser um desenvolvedor, pode ser um testador, pode ser, enfim, qualquer pessoa dentro do time, tá? No papel de programação, de qualquer coisa que ele esteja fazendo, tá?
Mas como Scrum Master, para o Scrum, qual o objetivo principal dele? Ele tem que remover impedimentos. Tipo, a gente vai precisar de um servidor para armazenar os dados do cliente para a gente poder fazer o teste para mandar para o cliente. Beleza, quem que faz isso? Scrum Master. Porque isso é uma requisito, um problema que pode vir a acontecer, então é o Scrum Master que vai lá e resolve. Cara, o meu queimou a memória RAM do meu computador. Quem é que vê isso? O Scrum Master. A gente precisa de uma máquina de café aqui na empresa para a gente poder render melhor. O Scrum Master que vai lá comprar a máquina. Então é ele que vai garantir, vai remover impedimentos dos outros, vai garantir que todo mundo esteja trabalhando bem, tá? É ele que vai tirar as pedras do caminho para o pessoal passar. E ele garante que a equipe esteja totalmente funcional e produtiva. É ele que vai sempre garantir que todo mundo esteja trabalhando bem, tá? Para que as outras pessoas do time consigam render o máximo que eles puderem. E ele permite uma estreita cooperação entre todos os papéis e funções. É ele que tem que permitir isso. Além disso, é ele que protege o time de interferências externas, tá? Isso eu vejo bastante nos times de futebol. Quem faz isso é o treinador, né? O técnico. Normalmente, todo técnico diz: estamos fazendo o possível, a gente vai conseguir, e eu confio no meu time, e eles vão conseguir porque eu confio neles, e é isso aí. E é isso aí mesmo, o técnico tem que impedir que críticas externas que não venham colaborar em nada, que acontece direto no futebol, venham comandar os jogadores. Porque não adianta o jogador ficar ouvindo esse tipo de crítica. O que o jogador tem que pegar e fazer é treinar para poder jogar melhor. E jogando melhor ele vai colaborar com o time. Então, o Scrum Master que vai fazer esse papel de proteger o time de interferências externas. É ele que vai, sei lá, daqui a pouco vem o cliente chato no meio do desenvolvimento lá, reclamar de alguma coisa. O Scrum Master fala: não, vamos lá, vamos num canto, vamos ver isso daí. Tá. Ou, sei lá, vem o gerente da empresa incomodar, sei lá, a gente precisa da sala de vocês para fazer uma festa agora. Não, vem cá, não vamos fazer não. Daí o Scrum Master que vai lidar com essas interferências externas, tá? Por fim, o terceiro papel é o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento tipicamente envolve 5 a 9 pessoas, tá? No time de desenvolvimento nós temos o técnico também, tá? Nesse caso aqui, Scrum Master, desculpa. Por isso que eu falo mais, o Scrum Master ele tem mais o papel de capitão mesmo do que de técnico, tá? Porque ele faz parte ele vai estar jogando junto com o time, tá? Ok, quem é que faz parte do time de desenvolvimento? Pode ser programador, testador, designer de interface de usuário, analista. Quantos analistas? Quantos forem necessários. Quantos programadores? Quantos o time achar necessário. É o time que vai definir como que vai ser o papel de cada pessoa naquele projeto, naquele grupo. Além disso, os membros eles devem estar alocados full time. Ou seja, todos eles têm que estar trabalhando o tempo todo. Tipo, vamos lá, a gente tem um analista lá no time de desenvolvimento. Ele faz análise e diz: não, eu fiz análise, agora eu não faço mais nada. Não, meu filho, não. Se tu tá pensando que tu vai fazer isso, vai continuar fazendo cascata. No modelo cascata, ou no modelo sequencial, aí o analista que vai fazer aqui a parte dos requisitos, faz os requisitos e depois esquece que ele tá trabalhando, né? Ele fica fazendo nada, coçando o saco. Depois o projetista aqui, ele vai fazer a parte dele e depois não vai fazer nada. Aqui o programador só vai fazer alguma coisa quando estiver programando aqui. Então o programador passa esses 2 passos aqui sem fazer nada. Não é assim que funciona no Scrum, tá? Todo mundo tem que estar fazendo, tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Quer dizer que o analista ele tem que programar? Não, mas ele tem que estar trabalhando o tempo todo. Tem análise para ele fazer durante todo o sprint? Sim, então ok.
Não tem trabalho para fazer durante todo o sprint? Ok, então ele vai ter que fazer alguma outra coisa. Normalmente as pessoas, elas vão ser multifuncionais, pelo menos vai fazer duas coisas, tá? E os membros devem estar alocados full-time, que é esse caso que eu falei. Pode haver exceções, como administrador de banco de dados, por exemplo, que daí provavelmente esse cara vai ser um cara vamos dizer assim, da empresa como um todo, que ele vai estar ajudando vários times dev ao mesmo tempo, tá? Aí não é necessariamente verdadeiro. Lembrando, os times eles são auto-organizáveis. Eles que definem quem que vai atacar, quem que vai defender, quem vai ser lateral direito, quem vai ser lateral esquerdo. Então, eles que vão se organizar. Quem que vai programar, quem é que vai... Ou melhor, na maioria das vezes todo mundo programa, mas vamos lá. Quem é que vai programar X, quem é que vai programar Y, quem é que programa Z, quem que testa depois, quem é que faz a análise, como que é feito, enfim. É eles que vão se organizar. E a composição do time só deve ser modificada entre sprints. Então, nesse caso, as substituições que a gente teria no jogo de futebol só podem ser realizadas antes ou depois do jogo, tá? Ou eu dei o exemplo de sprint como sendo entre o intervalo do primeiro e segundo tempo. Então, ok, o time só pode ser modificado entre o primeiro e o segundo tempo, não pode ser modificado no meio, ok? E é isso. Cerimônias, que é basicamente como que funcionam as reuniões. Opa. Nós temos o Sprint Planning, o Sprint Review, o Sprint Retrospective e Daily Scrum. Vamos primeiro, Sprint Planning. Essa é a primeira reunião, tá? Logo que vai iniciar um sprint novo, se verifica qual é a capacidade do time, ou seja, quão produtivo é o time, ou seja, quantos requisitos eles conseguem fazer por semana, por sprint. Qual é o Product Backlog, ou seja, quais são todos os requisitos. Para a gente justamente ver qual que dá para fazer durante esse sprint, ou seja, esse sprint de 2 a 4 semanas, durante esse tempo. Quais são as condições do negócio? Daqui a pouco, o negócio do cliente não permite que tal requisito seja feito naquele momento. Então, quais são as condições do negócio do cliente? Está tudo certo com ele? Mudou alguma coisa que a gente tem que se adaptar a ele? Enfim. O produto atual, ou seja, lembrando, isso a gente está pensando que o Scrum ele é um processo contínuo. Então, o Sprint Planning é todo início do sprint ele é realizado. Então, ele vai ser realizado várias vezes durante o desenvolvimento do software. Então, nós temos o produto atual que foi feito até o momento como sendo uma entrada também nessa reunião. Ou seja, já foi feito o cadastro de cliente e de produtos. Beleza, esse é o produto atual. Então, ele entra na reunião do Sprint Planning para a gente ver o que a gente vai fazer a mais. É tecnologia, o que a gente vai utilizar para desenvolver. Na reunião daí vai ser feita a priorização do sprint. Ou seja, vai se analisar e avaliar o Product Backlog e vai se ver, bom, ok, nós temos todos esses requisitos, o negócio do cliente não mudou, o produto atual é esse e a capacidade do time de executar é essa. Então, vai caber dentro desse sprint esse e esse requisitos, por exemplo. Daí vai se definir o objetivo da sprint. Então, o objetivo da sprint é X, é Y. Aí, dado que o objetivo do sprint é X, como que a gente vai conseguir atingir esse objetivo? O objetivo, sei lá, é fazer o requisito de venda. Ok, como é que a gente vai atingir ele? Bom, a gente precisa, para fazer a parte de vendas, a gente precisa ter comunicação com a impressora fiscal para imprimir o cupom fiscal, a gente precisa armazenar no banco de dados, a gente precisa X e Y. Aí, a partir disso, se cria um Sprint Backlog, ou seja, as tarefas a partir dos itens do Product Backlog, que vão ser derivados daquele requisito para que ele seja cumprido. Ou seja, bom, tem que fazer a parte de vendas. Então, a gente precisa... Quais são as tarefas? Fazer o banco de dados para armazenar essas informações, fazer os diagramas para... fazer o diagrama de classe para projetar essa solução... analisar como é que é feita a venda do cliente,
Coloquei, tem que fazer cupom fiscal, beleza. Então, como que é a comunicação entre o software e a impressora de cupom fiscal? E, enfim, por fim, aí tem que se estimar o sprint backlog em horas. Então, para cada uma daquelas tarefas, tem que dizer, bom, para fazer o banco de dados vai demorar 2 horas, para fazer a análise vai demorar 10 horas, para fazer o diagrama de classes 1 hora, para implementar, né, que vocês têm que implementar, para implementar é 30 horas. Então, cada uma das tarefas tem que ser estimadas em horas. Então, com isso, a saída dessa reunião vai ser o objetivo da sprint, fazer X, fazer Y. E o sprint backlog, que são as tarefas para realizar aquele objetivo. Então, no final da reunião, nós temos o objetivo que a gente tem que atingir e quais são as tarefas que a gente precisa realizar para atingir aquele objetivo. Então, sprint planning. E essa reunião. O time vai selecionar os itens do Product Backlog com o qual podem se comprometer. Então, eles vão selecionar lá. Tem vários requisitos. O time, lembrando, o time, quem vai desenvolver, ele vai dizer, cara, a gente vai se comprometer a realizar esse requisito. Ou esses 2 requisitos, tá? Lembrando, por que comprometer? Por que aparece a palavra comprometer aqui? Deixa eu ver se eu acho a historinha aqui para mostrar para vocês. Achei aqui. Tem uma historinha aqui para ilustrar a diferença de uma pessoa comprometida de uma pessoa envolvida. Um porco e uma galinha estavam conversando e aí a galinha sugeriu o seguinte: ei, porco, acho que deveríamos abrir um restaurante. O porco disse: não sei não, qual seria o nome? Que tal pernil com ovos? Ou bacon com ovos? O porco pensou: cara, não, obrigado, eu estaria comprometido, enquanto você estaria apenas envolvido. Então, o que quer dizer? O que essa historinha traz aqui pra gente? Nós temos um projeto, nós temos as pessoas que estão envolvidas com ele, com o projeto, no desenvolvimento do projeto, e nós temos pessoas que estão comprometidas com o projeto. Ou seja, aquelas pessoas que estão tirando do sangue, estão tirando do próprio couro para poder fazer com que o projeto aconteça, enquanto outras pessoas são importantes, porque, afinal, um restaurante com pernil e ovos, a gente precisa dos ovos também, mas para ela é muito mais fácil, ou menos comprometimento, do que precisamos dela para que o projeto aconteça. Então, num projeto de desenvolvimento utilizando Scrum, o time de desenvolvimento sempre vai se comprometer. É ele que vai oferecer o sangue deles, o tempo deles para conseguir realizar aqueles requisitos. Ok? Então, no Sprint Planning, o time vai selecionar os itens do Product Backlog com o qual eles podem se comprometer. Não adianta também se comprometer com coisa que não vai conseguir realizar, tá? Dessa forma, daí o Sprint Backlog vai ser criado. As tarefas são identificadas e estimadas, deu uma 16 horas. Então, verificar, a gente precisa... Vamos lá, esse aqui o time verificou que vai ser esse requisito que vai ser realizado. Como um viajante, eu quero ver as fotos dos hotéis, tá? Então, o software é para uma empresa que mostra os hotéis disponíveis, tá? Esse aqui é o requisito. Esse aqui são as atividades para satisfazer esse requisito. A gente precisa codificar a camada intermediária, que leva 8 horas. A gente precisa codificar a interface, que leva 4 horas. A gente precisa corrigir bugs nos testes, que leva 4 horas. A gente precisa codificar a classe hotel, que leva 6 horas. E a gente precisa melhorar a performance dos testes, que leva 4 horas. Tá? Então, a gente pode ter aqui coisas da própria implementação, que são isso aqui, e coisas que poderiam ser realizadas ou que foi se verificando que havia problemas durante o desenvolvimento, como, por exemplo, a performance dos testes. Então, isso aqui entra também, tá? E ele tem que ser quantificado. Então, as tarefas são identificadas, estimadas e colaborativamente, não feitas só pelo Scrum Master. Não é o Scrum Master que vai lá e vai dizer: vai ser feito isso e aquilo. Não, é o time, todas as pessoas do time
como o Scrum Master faz parte do time, ele também vai ajudar colaborativamente. Ele tem, nesse ponto aqui, ele tem a mesma voz que todo mundo no desenvolvimento. Aí vai ser feito o design de alto nível, tá? Ou seja, basicamente eles fazem um diagrama de classes ou um diagrama de interface, não é Canva, eles fazem um rascunho da interface, tem um nome específico para isso que eu me esqueci agora. E o design de alto nível de definido. Então, esses, por exemplo, de diagrama de classe, pode até ser um diagrama de caso de uso rápido ali, para mostrar as funcionalidades daquilo como que eles vão fazer, né? Aí, a partir disso, começa o sprint. Bueno, aí todo dia acontece o Daily Scrum. O Daily Scrum, parâmetros, ele é diário, ele deve levar no máximo 15 minutos, porque essa reunião, todo dia vai ter uma reunião, isso daí parece que pior que cascata, né? Por isso que se define um tempo máximo, tá? Essa reunião não é para perder tempo, é para ganhar tempo. Então, vai ser diário, 15 minutos no máximo, e todos em pé. Por quê? Porque, cara, isso daqui não é para ser aquelas reuniões de 2 horas discutindo coisas. Isso daqui não é para resolver problemas, tá? No Daily Scrum, na reunião diária, não é para resolver problemas. Todos são convidados a participar, mas somente o time de desenvolvimento, as pessoas que fazem parte do time de desenvolvimento, o Scrum Master, que faz parte do time de desenvolvimento, e o Product Owner, que podem se manifestar. Então, daqui a pouco eu posso chamar a secretária, eu posso chamar a filha de não sei quem, eu posso chamar todo mundo, qualquer pessoa pode participar, mas somente quem pode falar é as pessoas que fazem parte do time, o Scrum Master e o Product Owner, tá? Só eles que podem falar. E essa reunião diária, ela, por incrível que pareça, ela ajuda a evitar reuniões desnecessárias, ok? Então, olha só, daqui a pouco tu pega um cliente que dá para fazer o seguinte, a gente vai fazer todo o nosso Daily Scrum todo dia às 11h45 da manhã. Aí, se combina com o cliente, o Product Owner, nesse caso, vamos dizer que ele seja o cliente mesmo, que o teu compromisso com a gente é o seguinte, cliente, todo dia tu vai sair mais cedo do teu serviço, 15 minutos mais cedo, tu vai passar aqui para a gente fazer o Daily Scrum, ok? Ou dá para combinar antes. Não, antes de tu ir trabalhar, a gente faz a reunião aqui às 8 horas, quando a gente vai iniciar o trabalho. Para daí, antes de tu passar no serviço, tu passa aqui primeiro, a gente faz o Daily Scrum e daí tu vai pro serviço. Tá? Que é uma reunião rápida, 15 minutos, ok? Não é para ficar de papo furado, falando de futebol, não é para falar... Entendeu? E todos vão responder 3 questões. Basicamente é isso que é feito. O que você fez ontem? Em relação ao projeto, lógico. O que você fez ontem? Ontem eu codifiquei a interface, comecei a codificar a interface do requisito. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou terminar essa interface, se der tempo eu vou começar o JavaScript para deixar ela dinâmica. Existe algo te atrapalhando? Eu tô com dificuldade de fazer aquela tag HTML de vídeo, fazer ela funcionar. Por que é importante dizer isso? Vamos lá, nessa reunião vai estar todo mundo do time de desenvolvimento, inclusive o Scrum Master, que faz parte do time, e o Product Owner. Com isso, todas as pessoas vão escutar e todas as pessoas vão saber que tu tem alguma dificuldade naquilo. Isso vai te possibilitar... quer dizer que todo mundo vai tirar chacota do cara? Não, isso serve para quem tiver melhor, ou não necessariamente quem tiver melhor, para que alguém vai lá e te ajude nesse problema. Isso serve para que as pessoas se ajudem, se comuniquem e se ajudem. Então, o Daily Scrum, por isso que ele é tão importante. É uma das melhores formas de comunicação dentro do projeto. Porque daí todo mundo vai saber como que tá e se tem alguma coisa com problema para que a pessoa possa ajudar, que um possa ajudar os outros. Isso aqui não é para ter um status para o Scrum Master, para tipo, eu estou prestando contas para o Scrum Master ou estou prestando contas para o Product Owner. Não é isso.
são compromissos com os outros membros. Então, tipo, o que tu vai fazer hoje? Eu vou fazer essa interface. Isso é um compromisso, é um pedaço do teu bacon que tu vai lá para colocar no prato do dia para se comprometer com aquilo. Beleza? Então é um compromisso. As pessoas todas as outras pessoas vão dizer também o que ela fez ontem, o que ela vai fazer hoje, o que ela está se comprometendo a fazer hoje e se tem alguma coisa atrapalhando ela para conseguir realizar isso. Tá? Novamente, isso aqui não é para sentar o pau um no outro. Isso aqui serve para comunicação entre todos os membros e eles poderem se ajudar. Sprint Review. Então, acontece o daily Scrum todos os dias até chegar ao final do sprint. Ou seja, no final das 2 ou 4 semanas. No Sprint Review, o time vai apresentar o que foi concluído durante o sprint. Ou seja, a gente definiu que ia fazer essa tela aqui do viajante para ele ver as fotos dos hotéis. Então, a tela para ele ver as fotos dos hotéis que estão disponíveis, tá? Então, o time vai apresentar, a gente fez essa tela, ficou assim, assim, assado, está mostrando assim, assim, ficou dessa forma isso aqui, ficou dessa forma isso aqui. Geralmente, ele é apresentado na forma de uma demonstração de novas funcionalidades ou arquitetura, tá? Ou seja, nesse caso ali era uma funcionalidade em si, então tu teria que mostrar ela funcionando. Tipo, é assim, eu vou cadastrar um hotel de teste aqui, hotel não sei o que, sei lá, como é que é, o hotel da Presidente, o hotel da Presidente tem essa foto, ficou assim. Todo o time participa e todos são convidados, tá? É uma reunião informal, 2 horas de preparação, sem slides. Não é para ficar, não é uma aula isso aqui, tá? É uma demonstração de um software funcionando. Eu fiz um slide, eu fiz uma apresentação aqui para mostrar o software. Não, ou tu vai mostrar o software funcionando, ou tu vai mostrar a arquitetura, que pode ser, principalmente fase inicial, tu não necessariamente no primeiro sprint, segundo sprint, tu vai ter necessariamente alguma coisa funcionando. Pode acontecer, ainda mais se for um software complexo, né? Então, tu pelo menos demonstrar a arquitetura, aquilo que tu realizou, o projeto daquilo que foi realizado até o momento, tá? Então é apresentado, aí no Sprint Review o Product Owner vai dizer, cara, tá ok, tá sim, tá bom, eu aceito o produto do jeito que tá. Aí, logo após o Sprint Review, é feito o Sprint Retrospective, ou seja, é feita uma retrospectiva, tipo o final do ano, que a gente faz uma retrospectiva do ano, de tudo que aconteceu, é feita uma retrospectiva de todo o sprint atual, tá? Desse último sprint. Para que ele serve? Para a gente avaliar tudo aquilo que está funcionando daquilo que não está funcionando. Ou seja, vocês vão ver. Cara, não deu certo a gente utilizar tal programa para fazer o banco de dados. Cara, não deu certo. Não deu certo a gente fazer o Daily Scrum, as reuniões diárias. Eu acho que não ficou bom perto do meio-dia. Eu gostaria que fosse feito de manhã cedo, às 8, logo que inicia. Deu certo aquele código que tu colocou, aquela estrutura de código que tu colocou lá naquele tal lugar ficou muito bom. Parabéns, é isso daí. Se puder, continue fazendo assim. Sei lá, a mudança do lugar de tal pessoa com tal pessoa melhorou porque uma pessoa só ficava falando bobagem e daí ela parou de ficar falando bobagem. Então é para avaliar tudo aquilo e não tipo só no desenvolvimento, em todos esses aspectos, né? Tipicamente o Sprint Retrospective ele demora de 15 a 30 minutos, tá? Não é uma super reunião. Então olha aqui, a Sprint Review é umas 2 horas, 3 horas daqui a pouco, para mostrar tudo aquilo que aconteceu, tudo que foi feito. E depois, logo em seguida, já acontece a retrospectiva rápida para ver tudo que foi bom e que foi ruim. É feito após cada sprint e todo o time Scrum vai participar. Scrum Master, Product Owner, time Dev e possivelmente clientes e outros, tá? Para ver tudo aquilo que deu certo e que não deu certo. É feito 3 perguntas também. Todo o time debate sobre o que eles gostariam de começar a fazer. Tá, o que vocês gostariam de começar a fazer? Eu gostaria de começar
de começar a fazer, eu gostaria de, sei lá, de começar a utilizar essa ferramenta para testes aqui, porque eu acho que ela vai ser mais eficiente do que essa outra nossa que a gente já tem. Ok. O que gostaria de parar de fazer? Eu gostaria de parar de... gostaria de parar de, sei lá, gostaria que... Putz, sei lá. Alguma atividade que gostaria de parar de fazer. Parar de fazer barulho, sei lá, parar de se reunir todo dia às 3 horas da tarde para tomar café porque fazem muito barulho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Pode ser em relação ao código, enfim, em relação ao ambiente todo como um todo. E continuar fazendo. Eu gostaria de continuar assim, que a gente continuasse fazendo pair programming, que é programação em pares, porque deu certo. Tá? Beleza. Somente uma das várias técnicas para... E essa forma aqui, de se começar, parar e continuar, é apenas uma das várias técnicas para se fazer uma retrospectiva da sprint. Ok? Último, artefatos. Artefatos é basicamente documentos que são produzidos com o Scrum. Nós temos o Product Backlog, o Sprint Backlog e o gráfico de Burn Down. Então, Product Backlog, o que ele é? É basicamente todos os requisitos do sistema. Tá? É uma lista com todo o trabalho desejado para o projeto. Ou seja, tudo aquilo. Eu quero que no software desse da SOG tenha a venda de produtos, cadastro clientes, cadastro fornecedores. Tá? É tudo que deve ser realizado. Né? Então, esse aqui é o Product Backlog. Ele tem que ser escrito de forma que cada item tenha um valor para os usuários ou clientes do produto. Então, do lado de cada requisito desses, vai ter um número que é o valor para o usuário ou cliente do produto. Né? Ele vai ser priorizado pelo Product Owner. O Product Owner que vai dizer quais os requisitos mais prioritários e os menos prioritários. E o Product Backlog ele é repriorizado ao início de cada sprint, ok? Então, no início de cada sprint, a priorização é repriorizado. Por exemplo, vem um requisito, agora esse requisito aqui, eu achei que ele não era tão importante, ele se tornou mais importante, então bota lá para cima, tá? Por exemplo. Um exemplo de Product Backlog. Permitir que um hóspede faça uma reserva, isso no site de hotel. Estimativa de conclusão 3. Como um hóspede eu quero cancelar uma reserva. Estimativa 5. Como um hóspede eu quero mudar as datas de uma reserva. Estimativa 3 para fazer essa funcionalidade. Como funcionário do hotel eu quero gerar a relação de disponibilidade de quartos. Uma estimativa 8 para realizar. Melhorar o tratamento de sessões. Estimativa 8. Então esse daqui, nesse caso, olha só. Isso daqui é um requisito que foi introduzido pelo time de desenvolvimento. O cliente não faz a mínima ideia do que é um tratamento de sessões. Isso daqui é uma característica funcional do sistema. Então, requisitos podem ser adicionados pelo time de desenvolvimento também, para poder fazer com que seja priorizado também. Então, aí, claro, o time de desenvolvimento tem que conversar também com o dono do produto, o Product Owner, para verificar o que deve entrar ou não dentro do sprint. Daí nós temos o objetivo da sprint, que é o Sprint Goal, que é uma breve declaração do foco do trabalho durante a sprint. Então, por exemplo, CSP Lógica, apoiar features necessárias para o estudo de genética da população, aplicação do database, fazer com que a aplicação rode tanto em SQL Server como em Oracle, tá? Que são dois bancos de dados diferentes. Vocês estão vendo com o professor Gustavo, basicamente, é que vocês não entraram ainda, vocês vão ver MySQL, só que talvez daqui a pouco vocês vão estar usando MariaDB, dependendo, enfim. Serviços financeiros, suportar mais indicadores técnicos do que a empresa ABC em tempo real com streaming de dados. Tá? Esse é o objetivo, são 3 exemplos de objetivos de sprints. Então,
como que a gente faz para gerenciar o Sprint Backlog? O Sprint Backlog é esse carinha. Sprint Backlog é esse carinha aqui, ó. São as tarefas dentro do sprint, tá? Então, os membros se comprometem com o trabalho escolhido por eles mesmos. Aí que é uma coisa importante. Então, vamos lá. A gente tem que codificar, se verificou no sprint... Deixa eu pegar aqui um Sprint Backlog. Codificar a camada intermediária, tá? Então, esse aqui, codificar a camada intermediária, codificar a UI, corrigir bugs no teste, codificar a classe hotel e melhorar a performance dos testes, todos esses 1, 2, 3, 4, 5 fazem parte do Sprint Backlog, tá? Esse Sprint Backlog é os membros que vão escolher o que eles vão querer fazer. O trabalho nunca vai ser delegado por ninguém, tá? Então a pessoa vai lá e vai dizer, eu vou fazer isso e eu estou me comprometendo, eu estou tirando o meu pedaço de bacon para fazer um prato nesse requisito aqui, nessa tarefa. Tá? O trabalho nunca é delegado por alguém. E a estimativa de trabalho restante é atualizada diariamente. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, a camada intermediária demoraria 8 horas, a interface 4, bugs no teste 4, classe hotel 6 e melhorar a performance 4. Então a estimativa do trabalho restante é atualizada diariamente. Então daqui a pouco o cara vê, estimaram que nem codificar a interface 4 horas. Daqui a pouco o cara vê que vai demorar bem mais do que 4 horas. Então ele atualiza o quanto falta para terminar. 4 horas faltava para terminar antes. Aí ele verificou, não, eu vou precisar disso aqui, o dobro, 8 horas para terminar. Então vai lá, atualiza, 8 horas. Qualquer membro do time pode adicionar, deletar ou modificar o Sprint Backlog, tá? Então, o Sprint Backlog, ele pertence ao time de desenvolvimento. Então, é o time de desenvolvimento que vai priorizar os itens do Sprint Backlog e é os membros que podem adicionar novos itens, podem deletar os itens que estão lá, modificar o que já existe do Sprint Backlog. E aí o trabalho do Sprint começa a emergir, né? Se o trabalho não está claro, tem que, sei lá, codificar a interface. Tá, mas o que seria codificar a interface? É fazer usando o React, que é um framework visual, ou é tipo fazer tudo na mão, ou sei lá, a gente vai delegar para alguém fazer a interface depois, como é que isso vai funcionar? Se não tiver claro para alguém do time, ou para o time inteiro, se define um item no Sprint Backlog com uma quantidade maior de tempo para quebrá-lo mais tarde. Então, tipo, bom, como a gente não tem certeza absoluta como que vai ser isso daqui, nós vamos aumentar o tempo dele e daí a gente vê depois quanto tempo vai ser necessário mesmo para realizar ele. E atualizar o trabalho restante à medida que ele vai ser mais conhecido. Aqui a gente tem um exemplo do Sprint Backlog. Nós temos as tarefas, codificar a interface. Segunda-feira se verificou que ele levaria 8 horas. Na terça-feira, foi feito, ele foi codificado 4 horas, então falta 4. Aí se verificou, mas o que faltava ali, eu não imaginava que ia demorar tanto. Eu vi que a pessoa codificou mais um pouco e mesmo assim ele viu que vai demorar mais 8 horas ainda para terminar. Lembrando, isso aqui é sempre o tempo em horas para terminar. Então faltava 8 horas, ele codificou 8 horas, aí faltava 4, aí ele codificou mais X horas e verificou, vai faltar mais 8 ainda para terminar. Tá? E quinta-feira ele terminou, tá? Tanto que zerou. Codificar a camada interna, nesse caso aqui, ia demorar 16 horas, daí a pessoa codificou 4 horas a princípio, né? De repente ela codificou 5 horas e ela viu, não, vai faltar 12 horas. Aí codificou mais 2 horas ou 3 horas, ou 1 hora que seja, e ela verificou, não, vai demorar mais 10 horas. Aí na quinta-feira codificou mais, sei lá, 10, mais 6 ou 7 horas e verificou, não, vai demorar mais umas 4 horas para terminar. Sexta-feira foi terminado. Testar a camada intermediária. Ia demorar 8 horas, aí você verificou, isso aqui é grande. Vai demorar 16 horas.
Então, beleza, vai faltar 16 horas. Pode acontecer também o seguinte, essa atividade aqui não foi feita nenhuma hora dela, daqui a pouco, não puderam, por algum motivo. Aí faltava 16 na terça e 16 continuou faltando 16 na quarta, daqui a pouco, ou fizeram 4 horas, por exemplo, e continua faltando 16, ou não fizeram daqui a pouco nada, pega então o que faltava antes, né? Aí na quinta-feira faltava 8 e na sexta-feira falta 8 ainda. Escreveram o Help Online, segunda-feira faltava 12, terça-feira já 0 porque foi terminado. Escreveram a classe Hotel, faltava 8, 8, 8, 8, 8. Então, tipo, daqui a pouco eles nem começaram a fazer isso daqui, ou tipo, beleza, ia demorar 8 horas. Aí o cara fez umas 4 horas, cara, ainda vai demorar umas 8 horas para terminar isso aqui. Aí fez mais umas 4 horas, cara, vai demorar mais umas 8 horas para fazer isso aqui. E assim foi indo. Adicionar log de erros, então não foi iniciado nem segunda nem terça. Aí quarta-feira, lembra que adicionar log de erros aqui não existia antes, tá? Ele foi adicionado, tipo, lá na quarta-feira eles viram, putz, a gente vai precisar colocar um log de erros. Então, uma pessoa do time foi lá, adicionou no Sprint Backlog esse requisito aqui e determinou, vai demorar umas 8 horas para fazer ele. Beleza. Aí codificou mais, daí ele adicionou, aí fez 4 horas, faltou mais 4 horas e sexta-feira foi terminado, tá? E daí aqui a gente tem o gráfico do Sprint Burn Down, tá? Então nesse caso aqui, são as horas estimadas com aquilo que está sendo terminado, tá? Então a ideia é sempre burn down, é sempre de queimar, né? Vamos lá, queimar para baixo. Seria tudo aquilo que falta para ser realizado. Então aqui, no final tem que ser sempre, a ideia sempre seja 0, né? Que não falta nada para ser entregue. Então inicia aqui com o valor, nesse caso aqui, botaram, esse aqui é um burn down real, né? Não é bem desse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, iniciaria com... eu vou fazer o gráfico de burn down desse aqui para mostrar para vocês e já volto, tá? Fiz aqui bem rapidinho esse mesmo chart. Eu fiz o gráfico dessas sprint burn down dessas atividades aqui no Excel. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou assim, tá? Aí, nós temos então, no primeiro dia faltava 52 horas, que era a soma de todas essas atividades. Na terça-feira faltavam 40 horas, mas daí se viu que faltava mais horas do que realmente tinha, então voltou a ser 50. Aí na quinta-feira se faltava 4 horas, 11, 8 mais 4, 27. Depois, sexta-feira, faltavam 16 horas para terminar todas essas tarefas aqui. Okay? Então, isso aqui é um burn down chart. A gente vai verificando sempre quantas horas falta para a gente conseguir terminar aquele software. Tá? Isso aqui é um burn down chart. Beleza? Deixa eu... Então... Continuando aqui, nós temos aqui outro burn down chart. Então pode ver que as horas vão sendo, cada vez vai faltando menos e menos e menos horas, tá? Nesse caso aqui, de 29 do 4 a 24 do 5, esse aqui são de 5 semanas, deu? 5 semanas aqui, esse sprint do pessoal aqui. Enfim, um mês, né? Então pode... bom. Aqui eu já mostrava, não me lembrava que tinha esse daqui. Beleza, então aqui está o gráfico. Iniciou... Aqui no caso não está aquele adicionar log, não está adicionar log de erros, que ele foi adicionado apenas depois. Eu sei por quê. Espera aí. Descobri o problema, por isso que estava estranho. Eu tinha que fazer pelo PowerPoint a apresentação, não pelo PDF. Ok, então, antes eu estava pelo PDF. Então é assim que funciona o Scrum. Bom, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui o Product Backlog com o requisito de evolução, embalagem para o presente, o cancelamento.
Aí o sprint dura de 2 a 4 semanas. Aí eu pego, pro objetivo da sprint é fazer esse requisito da devolução, tá? Ele vai ser decomposto em tarefas no sprint backlog. E depois de 2 a 4 semanas é entregue um produto, um incremento de produto potencialmente entregável. Aí pode ser adicionado novos requisitos, como por exemplo os cupons. Aí ele vai ser e repriorizado. Por exemplo, o cancelamento foi para primeiro lugar, a embalagem para último e cupons para segundo. Então houve uma reordem aqui da prioridade no Product Backlog. Lembrando que dentro do sprint há o daily Scrum, ou seja, todo dia há uma reunião diária, tá? E é por isso que tem as imagenzinhas bonitas, por isso que tava estranho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu possa mostrar para vocês que tenha perdido. Então, justamente, ó, a capacidade do time, daí depois isso vai gerar o objetivo da sprint. Depois isso gera o sprint backlog. Eu esqueci de falar por que todo mundo está de pé no Daily Scrum. Porque assim, ó, essa reunião não é para perder tempo, é para ganhar tempo. Não é para ser, vamos lá, confortável. Quando as pessoas ficam sentadas numa mesa e tudo mais para uma reunião, elas ficam mais confortáveis. E aí elas não têm mais tanta intenção de terminar essa reunião. A ideia do Daily Scrum não é para perder tempo. Então, assim, elas vão ficar mais desconfortáveis. Depois de 15 minutos de pé, as pessoas começam a ficar meio... cara, vamos terminar isso aqui de uma vez? Vamos, que nem o final de aula de 2 horas de aula. Os alunos estão, cara, vamos tocar isso aqui de uma vez, chega de aula, vai, bora, tá? Artefatos, então, o Product Backlog. A Sprint Backlog. Então, na segunda-feira, tinham esses requisitos com essas horas. Na terça-feira, faltou 4 horas para codificar o UI, 12 horas para codificar a camada intermediária, 16 para fazer os testes. Aí o help foi terminado e escrever classe hotel ainda 8 horas. Aí na quarta-feira se verificou que tinha que adicionar os logs de erros. Então daí, faltava 8 horas de codificar a UI, 10 de codificar a camada intermediária, 16 de testar a camada intermediária, 12 a 16 a camada intermediária, 8 horas ainda da classe hotel e mais 8 horas para adicionar log de erros. Daí depois, quinta-feira, se terminou a codificar a UI, 4 horas falta para terminar a codificar a camada intermediária, mais 11 horas para testar a camada intermediária, 8 horas para escrever a classe hotel e 4 horas para adicionar o log de erros. Aí na sexta-feira, se terminou tudo, só faltou 8 horas para testar a camada intermediária e 8 horas para escrever a classe hotel. Tá? Assim fica um sprint burn down no projeto real. E aqui, só para mostrar como ficaria, ó, na segunda-feira, dá o total de 50. Aqui no caso dá menos, né? No primeiro dia dá 40, quanto que tem aqui no meu Excel que eu fechei, eu esqueci de salvar, aqui. Que seja 46. Aí na terça-feira nós temos 32 horas. Na quarta-feira nós temos 36 horas. Na quinta 18 e na sexta 8. Claro que aqui faltou no slide do cara o de adicionar log. Enfim, tudo bem. Escalabilidade. Então, tipicamente, os times Scrum... Deixa eu ajeitar isso aqui. De tela... Isso, deixa mais pro lado, daí eu não fico na frente. Tipicamente, os times Scrum têm 7 pessoas com mais ou menos 2, ou seja, de 5 a 9. E aí essa escalabilidade vem de time, ou seja, professor, então quer dizer que só empresas que têm 5 a 9 pessoas podem utilizar Scrum? Não. Como que funciona? Empresas maiores têm vários times Scrum. Então vai ter, e cada time Scrum pode ter de 5 a 9 pessoas, tá? Mas eu tenho muitos times, sei lá, uma empresa muito grande. Então daqui a pouco eu posso ter, sei lá,
20 times Scrum, e daí para gerenciar esses 20 times Scrum eu posso ter mais 2 times Scrum que mandam não, né? Que gerenciam eles, que ajudam eles, que veem o trabalho deles, enfim, tá? Então, fatores importantes ao escalar, ou seja, ao aumentar a quantidade de times. Depende do tipo de aplicação, depende do tamanho do time, a dispersão do time, né? A dispersão pode ser fisicamente, eles podem estar em lugares diferentes, ainda mais agora na pandemia, tudo remoto, né? E depende também da duração do projeto. Bom, o Scrum tem sido utilizado em projetos de 500 ou mais pessoas, para vocês terem uma ideia. Então, dá muitos times. Pensando, vamos lá, se a gente dividir isso por 10, ou não, vamos dividir por 5. Ia dar 100 times de 5 pessoas, pelo menos. Né? Então, é bastante time. Então, escalando através do Scrum. Então, eu vou ter aqui vários times. Um time para desenvolvimento, especificamente daqui a pouco pode ter um time mais para desenvolvimento, um time mais para interface, um time mais para daqui a pouco gerenciamento, pode ser, do projeto. Pode haver a troca entre os membros, ou eu posso ter daqui a pouco para fazer um outro time para gerenciar, ajudar os outros. Eu posso pegar então membros. Eu posso pegar membros de, esse membro do time aqui, esse membro daqui e esse membro daqui, eles fazem parte de um time de gerenciamento dos times, entendeu? Quando é gerenciamento, a ideia não é mandar, tá? É sempre ajudar. Aí a gente pode ter Scrum, Scrum. Ou seja, a gente pode ter aí um time de gerenciamento que ajuda esses times aqui, esse time de gerenciamento que ajuda esses times aqui, esse time de gerenciamento que ajuda esses times aqui, e eu tenho daí mais um time de gerenciamento que ajuda esses 3 aqui, tá? Aí aqui tem outros links que vocês podem seguir, que falam mais sobre Scrum, leituras que vocês podem ter sobre Scrum. Mais leituras. Não tem o livro que eu tenho aqui, será? Acho que não. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar, copiar, distribuir, transmitir o trabalho, modificar, adaptar o projeto, essa apresentação, desde que não seja com má intenção. Enfim, por isso, inclusive, que eu uso essa apresentação, porque a ideia dessa apresentação é que a pessoa pegue e ela a apresente, tá? Essa aqui é uma apresentação livre, tipo software livre, né? Essa ideia, tá? E é isso. The Scrum seria isso. Em relação à prova, já vou liberar a prova agora. Agora é 4h08 da tarde. Eu vou fazer o upload desse vídeo, vou colocar no Siga, colocar a prova no Siga também, deixar tudo no jeito, mas eu ainda libero hoje, ok? Então tá, gente. Obrigado.